Boa noite, pessoal. Estamos aí para a nossa mentoria hoje com o tema Comissão Técnica Inteligente, estratégias para melhorar a condição de trabalho. Como eu falei, essa é uma mentoria bônus e hoje eu vou falar um pouco sobre essa relação sensível, né, e necessária para que você que trabalha com atletas, para você que é membro de comissão técnica, técnico, preparador físico, entenda como você pode melhorar essa relação sua com os atletas. E muitas vezes a gente olha para o atleta e quer que ele mude os seus comportamentos, a sua mentalidade. Mas a gente tem dificuldade em mudar a nossa mentalidade. Em muitos casos, o problema está conosco e não do outro lado. E aí a gente precisa compreender esses mecanismos para essa mudança de mentalidade. Então veja só, a gente pode fazer quase qualquer coisa que a gente defina em mente. Muita gente pensa assim. Não é exatamente isso, mas o que quer que a gente defina, a gente pode absolutamente com total certeza melhorar. E nisso existe o nosso mindset, a nossa mentalidade de crescimento, que ela pode ser adotada por toda e qualquer pessoa, ok? O que leva a um maior sucesso e também desempenho geral. Então, ter uma mentalidade de crescimento está, assim, associado a ter crença fundamental de que você tem habilidades e de que as tuas habilidades e os resultados são influenciados pelo trabalho duro, por aquilo que você faz. Tá? E não simplesmente ao mero talento natural ou muitas vezes o acaso. Então é uma maneira de pensar que não apenas aumenta os nossos níveis, por exemplo, de motivação, também dá a você a motivação para trabalhar em direção aos objetivos, ao propósito. Isso é um ponto importante. Tá? Quando a gente organiza, a gente cria a mentalidade de crescimento, a gente vai trabalhar em direção a um propósito. E isso nós estamos falando sobre e para comissão técnica. Mas quando eu olho para os meus atletas, eles também precisam adotar esta forma de pensar. E aqueles que conseguem adotar e criar, construir essa mentalidade de crescimento, tá? Eles tendem a se destacar dos demais. E aí entram algumas capacidades, como, por exemplo, capacidade de enfrentar desafios, a capacidade de passar por situações difíceis, aprender, crescer, melhorar e seguir a resiliência. Isso serve para todos nós, né? Isso serve para todas as pessoas, independente do esporte ou não. Esses que são resilientes, eles são aqueles que persistem e procuram maneiras de melhorar seu jogo, maneiras de melhorar a forma como passa as informações para os atletas, como lida com os atletas, como senta no banco e resolve administrar os conflitos, gerenciar tudo que está acontecendo com os atletas, ok? Bom, a mentalidade de crescimento, ela tem esse poder. Por outro lado,
Nós temos a mentalidade fixa, né, que está associada a essa crença fundamental de que as nossas habilidades elas são limitadas. Eu nasci assim, como diz a música, né, da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E não é exatamente assim que as coisas funcionam. Eu já trabalhei com muito atleta, atleta olímpico, atleta paralímpico, atletas profissionais de futebol, futsal, de remo, enfim, uma galera. Eu já vi atletas com a mentalidade fixa que conseguem mudar para uma mentalidade de crescimento. Tá? E aí eles precisam trabalhar. É lógico que o trabalho não é simples, mas é plenamente viável e possível. E nós, enquanto membros de comissão técnica, quando eu trabalho com atletas, eu consigo ajudá-los, na medida do possível, a mudar essa mentalidade, tá? Aumentando as chances de sucesso do atleta, minha e da minha equipe. Porque simplesmente achar que o talento, para aqueles que o têm, vão chegar em algum lugar, não basta. Tá? O talento, ele é importante, eu preciso ter talento para o alto nível. Mas se eu não tiver alguns pontos, como por exemplo uma coisa simples que é confiança, e que eu adquiro ela com com um mindset de crescimento, eu não vou conseguir chegar lá. Ok? Então a verdade é que nem sempre o atleta ele é o culpado por ter esse tipo de mentalidade. Sabe por quê? Porque os treinadores influenciam, os técnicos influenciam, lá na base. Os pais influenciam a mentalidade dos seus filhos, por consequência desse futuro atleta. Né? Então, pais e os técnicos, os treinadores, os preparadores físicos, eles costumam, tá, influenciar nesse lado negativo dessa construção da mentalidade. Ou, se eu tenho o conhecimento, eu sei o que fazer, eu vou ajudar esse meu atleta. E para quem já leu o livro Mindset, da Dweck, né, é um livro sensacional. Tá? E lá você vai perceber que os pais, os treinadores, eles não devem negar alguns componentes ou alguns comportamentos. Tá? Mas a gente precisa ter cautela na forma como passamos algumas mensagens. Quando você está lá no banco trabalhando com seus atletas, você está o tempo inteiro passando mensagens, independente da idade do atleta com quem você está trabalhando. Tá? E no final das contas, esse atleta ele vai reconhecer isso que você está falando, ele vai entender, tá? E aí ele vai usar isso com mais ou menos importância. Tá? Então, um atleta que usou a mentalidade, ou que usa a sua mentalidade de crescimento para superar alguns fracassos, alguns problemas, alguns erros ao longo da sua carreira, ele vai ter uma condição diferente. E temos vários exemplos ótimos de atletas de ponta do Brasil e fora, que a gente pode olhar para isso e usar como exemplo. Michael Jordan. Tá? Acredite ou não, ele nem sempre foi o atleta estrela, né, que nós vemos como ele foi, para quem é da minha geração. Tá? O Jordan ele foi cortado do time da escola, ele algumas vezes não foi chamado para jogar no time principal da faculdade que ele estava, foi reprovado durante alguns momentos, passou por dificuldades, né? Passou por fracassos, e isso não foi motivo para ele desistir. Tá? Muito pelo contrário. Até ele chegar a ser o destaque, a ser o nome que ele foi, né? Ele passou por muitas situações que ele poderia ter desistido. Tá?
E como a gente, então, consegue cultivar essa mentalidade de crescimento nos nossos atletas? Porque se eu sou um membro da comissão técnica e eu tenho um corpo de atletas, eu preciso ajudar eles a ter essa mentalidade de crescimento. Para isso, existem 3 formas que a gente pode ajudá-los, tá? Identificar essa mentalidade e orientar de maneira sistemática, porque não adianta você falar um dia sobre isso com o seu atleta. Você precisa ser sistemático. Do mesmo jeito que quando você vai ensinar um gesto técnico e você tem que repetir, quando nós olhamos para esse lado mental, emocional, mindset, eu preciso bater na teclinha do mesmo jeito muitas vezes, quase que todos os dias. É essa mudança de mentalidade. Então, por exemplo, se você treina atletas de provas de endurance, de resistência, tá? Em algumas situações de treino, especialmente os treinos mais difíceis, tá? Os treinos difíceis, se requer uma mentalidade diferente para a relação com esses treinos. Alguns atletas, eles até antecipam esse tipo de treino por conta da ansiedade. E isso é muito louco. Quando eu trabalhei com atletas do futsal e se passava o que ia ser treinado, o que ia ser trabalhado naquele dia com os atletas, tinha alguns que já ficavam ansiosos, tá? E isso é um ponto que precisa ser trabalhado. Atletas que sofrem de transtornos de ansiedade, depressão, precisam de terapia clínica, precisam de psicologia, de psicólogo, para ajudar eles a ajustar esses comportamentos. Porque aí eles são propensos a sofrer, eles são propensos a talvez não conseguir dar o esforço suficiente para o que eles vão fazer. Tá? E aí, ou no caso da corrida, por exemplo, eles antecipam o treino, eles mudam o treino. Quando eu trabalho com uma equipe, eles não conseguem mudar o treino, porque eu estou lá dizendo o que eles precisam fazer. Mas eles vão sofrer por conta dessa situação. Outros atletas, eles não ficam tão ansiosos, são menos propensos a sofrer por um treino, mas eles vão sofrer por algumas outras situações, tá? E aí, eles também não vão ter uma boa qualidade do seu treino. Então, o primeiro tipo de atleta que nós vamos falar e pensar quando a gente olha para essa mentalidade fixa, tá? É esse que vai sofrer, que ele vai receber a informação, ele vai sofrer. Um segundo tipo de atleta, tá? É o atleta que tem a mentalidade de crescimento, que ele olha para as situações difíceis e ele vai querer fazer aquilo. Ele vai se sentir desafiado. Sabe um ponto importante? Essas duas mentalidades que eu tenho, que você tem, que os nossos atletas têm, elas são baseadas nas nossas crenças individuais, tá? Sobre algumas características fundamentais que nós temos, tá? Inteligência emocional, relacionada também ao talento que nós temos para o esporte. E aí tudo isso funciona em conjunto. Então você pode imaginar, tanto a mentalidade fixa quanto a mentalidade de crescimento, ela tem importantes consequências na tua prática. E ela vai ter consequência lá no resultado daquele jogo que você precisa ganhar, mas não vai porque os teus atletas não dão condição para. Ok? Com isso, existem vários estudos, tá, que nós temos feitos aí e publicados em ótimas revistas científicas que analisam esse efeito da mentalidade, desse mindset
fixo, daquela pessoa que não quer, que tem medo, que não se desenvolve, que não quer passar por situações difíceis. E o mindset de crescimento, tá? Onde a pessoa se desafia, ela aceita, ela procura passar pelas situações, e especialmente ela aprende com cada situação. Mas veja, quando eu olho para o meu atleta, é muito fácil de eu identificar tudo isso, porque eu estou olhando para o outro, estou olhando para fora. Mas quantos de nós, profissionais que trabalhamos com atletas, olhamos para dentro e buscamos entender, interpretar a nossa característica? Se eu tenho essa mentalidade fixa, ou se eu tenho a mentalidade de crescimento. Então você pode até apostar que a mentalidade de crescimento ela afeta o sucesso ou não da equipe. E é por isso que eu quero tentar mostrar para você, com essa mentoria, tá? Que a gente consegue ajustar os nossos comportamentos e, especialmente, melhorar o comportamento dos nossos atletas. E aí hoje eu vou passar agora 3 pontos que são bem importantes, tá? Para a gente conseguir ajustar, perdão, alguns comportamentos. Anota aí. A primeira coisa que você precisa fazer consigo e com os seus atletas, a primeira coisa é redefinir o conceito de treino de sucesso. Treino de sucesso. O que é o meu treino de sucesso? Antes de cada treino importante que você tenha, tá? Você precisa lembrar aos atletas, porque eles precisam desse feedback, de que o teu objetivo não é avaliar a capacidade, mas estimular que eles melhorem. E que simplesmente fazer o trabalho bem feito, fazer o que precisa ser feito, somente isso é o suficiente para cumprir esse objetivo. Você precisa mostrar para o teu atleta, tá? Lembrar ele qual é o objetivo do teu treino. Redefinindo isso, o que é o sucesso do treino. Isso vai dar a ele uma condição de entender o que você está fazendo, o que você quer. Vai dar a ele uma condição de sentir-se forte, de ter um bom desempenho, e vai ter essa condição e saber que é sempre bom. Sempre bom ter esse feedback e saber o que se busca com o treino. Esse é o primeiro ponto. Tá? Olhar para o teu treino e redefinir o que é um treino de sucesso. Esse é o primeiro ponto. O segundo diz respeito ao elogio. Elogiar o esforço. Elogiar a adesão a fazer, a estar ali, né? Não simplesmente o desempenho. Os atletas, eles veem os desafios como testes de habilidades. Só que aqueles atletas que têm aquela mentalidade fixa, que têm medo dos desafios, eles são altamente dependentes de feedback. E feedback positivo. Então, os atletas que têm essa mentalidade fixa, eles precisam que você proporcione mais feedback positivo. Já aqueles atletas que têm uma mentalidade de crescimento, eles veem o esforço como a sua própria recompensa. Eles precisam menos de feedback. E aí cabe a você entender o teu atleta, saber com quem você está trabalhando. Tem atleta que você precisa elogiar,
por conta dessa dificuldade que ele tem de lidar com desafios. Independente se é um atleta de alta performance ou um atleta amador. E nós temos a crença de que os atletas de alta performance, tá, eles são motivados por si próprios, eles não precisam de tanto feedback, mas não é assim que funciona. Tá? Nós precisamos feedback. E a Carol Dweck, nas suas pesquisas sobre elogiar e elogiar um bom desempenho, ela mostra que essa habilidade de você usar o elogio para quem tem uma mentalidade fixa funciona muito bem. Tá? Independente da idade, do nível do atleta. Então, nós precisamos usar o feedback, tá, como algo que faça, principalmente esses atletas com a mentalidade fixa, que eles consigam usar isso como um reforço. No meu trabalho com os atletas, que eu identifico que tem essa mentalidade fixa, tá, ou alguns que eu considero que são teimosos demais, tá, em alguns casos, eu me abstenho de elogiar. Só quando eles fazem um treino muito bom, eu não elogio. Porque não precisa. Ele mesmo percebe isso. Ao invés disso, eu uso o feedback positivo, o elogio, naquele momento que eles demonstram uma vontade naquele treino que não foi tão bom. Porque isso vai fazer com que ele cresça. Então, naquele treino que o cara arrebenta, que o meu atleta vai bem, eu dou uma segurada. Mas no treino que ele se esforça, que ele chega lá, mas ele chegou lá pelo seu esforço e não foi porque é o dia dele, nesse precisa de um feedback. E um terceiro ponto que é importante, então veja, nós temos lá o treino de sucesso, onde eu preciso redefinir os meus conceitos do que é um treino de sucesso. Eu preciso elogiar o esforço, elogiar a participação, e eu preciso incentivar o uso de alguns mantras, de algumas frases, tá, para que ele faça o seu trabalho. Atletas com mentalidade fixa, eles são muito focados no resultado do treino. Isso é um problema. Os atletas que têm uma mentalidade de crescimento, eles estão focados no processo, no todo. Eles não olham para como é que foi aquele treino. É exatamente o oposto da mentalidade fixa. Tá? Então, eu encorajo os meus atletas a usar mantras, a usar frases, tá? A usar algum gatilho que faça com que eles entendam o momento que eles estão, façam com que eles entendam o processo que eles estão passando. Então, por exemplo, apenas faz. Apenas faz. Eu uso isso comigo. Eu uso isso comigo. Naquele dia que eu não quero, que eu estou chateado, que eu estou cansado, simplesmente eu penso, apenas faça. E eu posso criar vários mantras. Como, por exemplo, apenas faça. Tá? Nem tudo precisa acontecer hoje. Nem tudo do treino precisa sair bem hoje. Por quê? Porque eu posso errar, eu posso tentar de novo, e eu não preciso fazer tudo no treino de hoje. Ou, ainda, eu posso criar um mantra que eu quiser. Pedir para o meu atleta pensar numa frase que faça sentido para ele para aquele momento. E isso, esses três mecanismos, eles nos ajudam
a colocar o atleta no momento, para que ele passe pelo processo, porque é difícil. Né? O atleta que tem essa mentalidade fixa, ele vai sofrer mais e ele precisa de mais ajuda. E essa ajuda não vai partir dele. Ele precisa de gatilhos. Ele precisa que alguém da comissão técnica, alguém que está sentado no banco, alguém que está do lado de fora, perceba, tenha calma, tenha condições de ajudar esse atleta. E é por isso que surge essa mentoria, por isso que surge a mentoria Mindset do treinador campeão, para poder ajudar membros da comissão técnica a ter condições de tomar as melhores decisões, de se conhecer, de se moldar e ajudar o seu atleta. Ok? Então, são várias estratégias que eu vou ensinar. Algumas estratégias você provavelmente, tá, vai incluir ao longo dos seus dias, tá? Para si, para depois passar para os teus atletas. Algumas delas vão funcionar muito rápido. Algumas talvez não funcionem. Porque nós trabalhamos, e você trabalha com atleta, você sabe, a nossa ciência, ela não é exata. Quando eu vou lá e monto um treino, eu acredito que vai funcionar de um jeito. Mas como eu estou trabalhando com pessoas e não com cone, nem sempre dá certo. Mas todas essas habilidades, e aí a gente está falando de habilidades de inteligência emocional, nesse caso elas buscam desenvolver alguns pontos. E o que eu mais quero desenvolver hoje em vocês é essa condição de entender com quem eu estou trabalhando, com o meu atleta, entender como ele pensa, como ele se comporta, eu conseguir ajudá-lo. Só que, veja, como é que eu vou ajudar alguém se eu não me ajudo, se eu não me conheço, se eu não tenho condições ou capacidade de lidar com a situação e administrar os meus monstros, os meus trolls, os meus problemas? Aonde eu vou chegar agora? Quando eu falo em comissão técnica inteligente, comissão técnica inteligente tem empatia. Eu me coloco no lugar do meu atleta. Eu preciso desenvolver essa capacidade. Não estou dizendo que você tem que ser amigo do atleta, que você... não estou dizendo isso. Nós vamos chegar mais no final sobre esse ponto. Agora, você tem que ter empatia. Isso facilita o trânsito seu com os outros membros da equipe, seja comissão técnica ou atleta. E a empatia, ela é o resultado da aplicação de algumas habilidades da inteligência emocional que eu vou ensinar a partir do dia 6, na mentoria Mindset do treinador campeão. Bom, a empatia, ela está muito relacionada com padrão de comunicação, ok? Obviamente, a sua comunicação específica, ela pode significar algo diferente disso, tá? Mas qualquer tipo de, abre aspas, pedido de empatia, onde eu me coloco numa condição para buscar a empatia dos outros, tá? Isso é uma forma de comunicação. A empatia, ela começa pelo feedback. Olha que louco isso. Dando feedback não qualquer feedback, um feedback reflexivo, que demonstre que você ouviu o que a outra pessoa está dizendo, ouviu, entendeu, compreendeu. O que a outra pessoa falou ou fez, tá? E aí você vai conseguir colocar para ela isso. Um feedback reflexivo. E tem um ponto do feedback que eu acho legal, é que a gente esquece o que está passando na outra pessoa.
o que ela está sentindo. Né? E aí, quando eu perco esse lado de eu entender o que o outro está sentindo, a empatia foi embora. Certo? Eu preciso tentar, na medida do possível, me colocar no lugar do meu atleta. Eu preciso criar esse rapport, esse vínculo com ele. De uma maneira respeitosa, gentil, e é lógico que em alguns momentos você não vai ser um monge budista lá na beira da quadra, que você não vai ter algumas atitudes que até são necessárias, de ser mais rigoroso, mais rígido, mais duro. E o problema não são as exceções. O problema é a regra. Só que veja, se o teu comportamento no dia a dia não é ser ríspido, não é ser agressivo, no jogo você se torna ríspido, agressivo, você berra, você não deixa ninguém falar, os teus atletas não vão entender esse teu comportamento, porque ele é diferente, ele difere de tudo que você faz no teu dia a dia. E o contrário é igual. Se no teu dia a dia você é duro, rígido, e no jogo, na competição, você é mais leve, o que está acontecendo com esse treinador? O que está acontecendo com o meu técnico que mudou o comportamento? Então isso precisa ser claro. Os teus comportamentos precisam ser claros em treino, em competição. Um ponto importante, um ponto que eu considero fundamental, tá? É que você tenha essa comunicação, tá? E ela é simples, é a forma como você coloca as informações para o seu atleta. Tem um ponto que eu gosto muito, é que a gente precisa elogiar em coletivo, no coletivo, e cobrar individualmente. Né? Porque isso me gera uma condição de eu ter essa troca, de não ter falha, de valorizar o meu atleta, direcionando esse meu atleta para se sentir bem, para ter essa condição. E muitas vezes é o contrário, o que os membros de comissão técnica fazem. Eles dão um esporro no coletivo e chamam o cara no canto para elogiar. Né? Então é pesar bem isso na sua balança. Um outro ponto sobre essa forma de lidar com o atleta e ter empatia é você administrar os teus impulsos emocionais. É você conseguir administrar as tuas emoções. Porque é muito fácil eu meter o dedo na cara do meu atleta e dizer que ele está descontrolado. Mas eu não sei controlar as minhas emoções. Eu não me conheço. Como eu me sinto? O que eu sinto? Por quê? Eu estou feliz, eu estou triste, estou frustrado, estou confuso. O atleta sente tudo isso também. Se você não consegue entender os teus sentimentos e saber como gerenciá-los, como é que você vai querer usar, né, o time que você tem para vencer? E se você não sabe gerenciar isso, você vai confundir todo mundo. Porque hoje, muita gente se preocupa mais com treinar técnica, e não estou dizendo que isso não é importante, mas você também precisa treinar esse outro lado, as soft skills, como eu escrevi hoje. Você também precisa dar ao teu atleta e a si condições de usar toda essa técnica. Porque de nada adianta eu pegar e dar na sua mão um avião altamente tecnológico, um caça cheio de míssil, cheio de tecnologia, altamente técnico, se você não sabe
E de nada adianta você ter uma Ferrari se você não sabe pilotar, um avião se você não sabe pilotar, uma equipe de alta performance se você não tiver condições de usar essa parte técnica. Então, todo esse território que a gente está pisando, ele é mais seco para algumas pessoas e mais fácil de lidar para outras quando eu tenho um melhor autoconhecimento das minhas emoções. Isso está muito relacionado com as nossas características de personalidade, como fomos forjados, criados, né? Essa empatia está relacionado a essa nossa condição de personalidade, ela é uma habilidade e a gente consegue melhorar, a gente consegue ajustar. Então, esse território desconhecido para alguns das suas emoções, se você não conhece as tuas emoções, isso é uma ótima maneira para se desenvolver, para desenvolver e criar essas habilidades, para mapear todos os seus impulsos emocionais. E aí, uma coisa muito boa que eu faço comigo e eu ensino os meus atletas é tomar nota. Por exemplo, depois do Ironman, agora, no dia 29, eu parei e pensei sobre tudo o que aconteceu e fui tomando nota sobre pontos que foram importantes, decisivos para eu completar aquela prova. E eu faço isso não só sobre quando eu estou numa competição, eu faço isso algumas vezes ao mês. Eu paro e penso sobre as situações que mexeram comigo. E eu vou entender se eu estou feliz, se eu estou triste, enfim. E aí eu estou me ouvindo, eu estou me conhecendo. Porque quando eu vou trabalhar com alguém, eu preciso ter condições de usar todo aquele potencial. E aí isso pode ser com coisas simples. Você pode pedir para o teu atleta fazer isso. Você pode pedir para o seu atleta parar depois do jogo, o jogo foi domingo, na segunda-feira, pega um papelzinho, uma caneta, eles não gostam de escrever, eu sei, ou pode ser no celular, escreve quais foram as emoções, quais foram as palavras relacionadas às emoções que ele chegou no jogo. E o legal é que a nossa língua, ela tem muitas palavras que estão relacionadas com emoções. Eu não preciso economizar. Irritado, animado, triste, deprimido, desamparado, emocionado, sei lá. E aí vai. Eu faço isso comigo e funciona muito bem. Funciona muito bem. Tá? Então, se você quer que as pessoas da sua equipe entendam o significado da sua comunicação, você também precisa entender o valor emocional que essas palavras, essas situações, esses contextos têm para você e para o teu atleta. E aí a gente vai criando esse vocabulário emocional. E isso vai te ajudar a passar as tuas mensagens. Né? Então a gente não precisa ficar todo dia escrevendo, anotando, marcando. Escolha para si alguns momentos que foram importantes na tua rotina. E aí você vai criar esse hábito. Isso tudo vai te levar a uma condição muito boa, que é uma condição de flexibilidade. Flexibilidade emocional, não é a flexibilidade de alongamento, tá? É a flexibilidade emocional. Por quê? Porque eu vou me tornar flexível às situações. Quando nós somos inflexíveis, quando eu sou radical, quando eu não me adapto, isso afeta a minha produtividade. Se você está lá no banco e você é inflexível, você não se adapta às situações, isso vai afetar a ti, mas não só a ti, ao teu time. Isso vai afetar a tomada de decisões que você tem naquele momento sensível
naquele momento decisivo, você não vai ter condições emocionais para tomar as decisões corretas. Você vai ficar preso naquele sentimento ruim, naquela coisa rígida, naquela coisa que não se molda, certo? Então nós precisamos criar isso, criar essa flexibilidade, criar essa rotina de olhar para como eu estou, quem eu sou, para onde eu quero ir. Isso muda totalmente a tua perspectiva de trabalho. Então, para você começar esse teu desenvolvimento, esse teu programa de mudança, você precisa começar a olhar para esses pontos. Mas sabe um cuidado que precisa ter? Que é um erro brutal que muita gente comete? Quando quer proporcionar ou ter alguma mudança, sai de um extremo e vai ao outro. Como falava o meu orientador, a teoria da curvatura da vara. Sai daqui e vai para lá, vou mudar tudo na minha vida. Não é assim que funciona. Então começa implementando pequenas mudanças, coisas simples que você consiga manter. Manter. Ritmo, rotina, resistência. Os três R's. Os três R's importantes. Você precisa ter ritmo. Você precisa fazer sempre as coisas. Não importa a velocidade, importa não parar. Você precisa ter rotina. Você precisa fazer as coisas sempre do mesmo jeito. E você precisa ter resistência, fazer. Então, essas mudanças que você vai começar a implementar a partir de agora, não saia, não mude completamente. Comece com pequenas mudanças. Doses homeopáticas. Doses homeopáticas. A empatia, ela está muito relacionada a, como eu falei, a comunicação. E um ponto-chave é você agradecer, você incentivar. Lembra? Você elogiar. Isso pode soar até engraçado, mas se você seguir essa estratégia de elogiar antecipadamente, você vai desenvolver um relacionamento muito diferente com os seus atletas, com qualquer pessoa. Agradece, parabenize antes. Isso você vai te dar uma vantagem significativa na tua conversa. Porque do outro lado, a pessoa que está lá, ela vai receber aquilo inconscientemente, ela vai operar de outro jeito, a cabeça dela já vai entender tudo de outra forma. Então a gente precisa estar preparado para esse momento com o atleta, com uma outra pessoa, por mais que a conversa seja difícil. E isso me leva a desenvolver melhor os relacionamentos com a minha equipe. E isso é a habilidade de inteligência emocional. Todo mundo vai se beneficiar com ou quando você conseguir desenvolver esse comportamento de relacionamento com a sua equipe. Porque a liderança da equipe, ser um líder, ser um gestor, ser um treinador, um técnico, um preparador físico, não é uma tarefa fácil. Você está à frente. Mas é ainda mais difícil quando você não tem essas habilidades ou essa capacidade para ter essa liderança. Tá? Ter essa liderança. Então, precisa entender isso. A empatia, ela vai te levar a fazer você ganhar esse jogo de como você lida com o teu atleta, com os outros membros da comissão técnica. Sempre que uma equipe ela se destaca, um atleta se destaca,
é porque nos tempos difíceis eles foram emocionalmente fortes. E alguém chamou a responsabilidade para si e trouxe os outros consigo. Sempre que uma equipe ou um atleta se destaca, e um atleta de uma modalidade individual ele não trabalha sozinho. Então, sempre que uma equipe ou um atleta eles se destacam, é porque lá nos tempos difíceis, naquele momento de guerra, de batalha, alguém chamou a responsabilidade, trouxe todo mundo consigo. E aí eu vou falar a última coisa de hoje. Você precisa lembrar do propósito. Você precisa ter clareza do que é sucesso. Você precisa ter desejo e compromisso para colocar a mão na massa, realizar o teu propósito para ter sucesso. Propósito, desejo, compromisso. São 3 pontos para te levar e te colocar em outro nível. Não só você, como a sua equipe. Ok? Então, a empatia, ela é um ponto fundamental para uma comissão técnica inteligente. Entender a si e aos outros vai te colocar em outro nível. E olha que legal isso. Isso serve para uma equipe de futsal, serve para uma equipe de vôlei, serve para uma equipe de trabalho de uma empresa, serve para qualquer pessoa. Ok? Então, empatia. Vamos estudar e vamos ter empatia nas nossas relações com os nossos atletas, com os membros de comissão técnica, para que a gente consiga subir o nosso nível. E o mais legal é que eu vou ensinar as 12 habilidades que são importantes para desenvolver inteligência emocional. E tem gente que já está inscrito, tem gente que já entrou na mentoria. A partir do dia 6, serão 8 semanas com aulas semanais e mais conteúdos práticos para você aplicar na sua equipe e consigo. Ok? Não perde tempo, entra na mentoria e nos vemos na próxima aula. Quem já entrou a partir de segunda-feira já vai ter acesso ao curso de Mindset. E na quarta da semana que vem já temos mais uma mentoria onde eu vou ensinar como aumentar a confiança sua e dos seus atletas. Certo, pessoal? Muito obrigado a quem estava aqui. Agradeço por ter assistido até o final. Parabéns por tomar a decisão de estar aqui e boa noite.